que ele escolheu o Pedro e não o Gabigol, eles não são iguais, gente. São jogadores de características diferentes. O Gabigol não disputou a posição com o Pedro para ir para a Copa. Ele disputou a posição com o Antony, com o Vinícius Júnior, com o Martinelli, com o Rafinha, com esses caras. Ele era visto pelo Tite como um atacante, um segundo atacante, de uma característica diferente desses pontas, mas não era um centroavante. O Pedro ele levou como o centroavante. Gabriel Jesus e Richarlison, dá para... Exato, o Pedro foi meio que um coringa. Ó, eu quero um cara de área. Eu quero um centroavante, um homem de área para determinadas situações. Eu vou levar o Pedro. E, aliás, falando rapidamente do Pedro, isso tudo que faço do Gabriel ofusca um ponto que eu já falei aqui, eu vou repetir. O Flamengo tem hoje um centroavante de nível europeu jogando pelo Flamengo. O Pedro só não joga na Europa porque a Fiorentina comeu bola naquela negociação. Ela emprestou o jogador do Flamengo e fixou o valor da multa rescisória em 14 milhões de euros. Ele se machucou na Itália, ele era reserva do Vlahovic, ele não jogou. Ele jogou 2, 3 jogos. Foram 4 jogos. 4 jogos, né? Quase não entrou em campo. E assim, nem inteiros, né? Entrava no final, ele mal jogou na Fiorentina. Aí a Fiorentina empresta ele para o Flamengo e fixou o valor em 14 milhões de euros. Aí o Pedro foi bem aqui. Quando terminou o período de empréstimo, o Flamengo foi lá e a Fiorentina já queria mudar de ideia. Mas está escrito aqui. O Flamengo foi lá e pagou os 14 milhões e trouxe o jogador. Se a Fiorentina tivesse paciência com ele e não emprestasse, e ele também, claro, tivesse perseverança para insistir e tal, ele não voltaria nunca, cara. O Pedro é um jogador que tem futebol para jogar, talvez não num gigante europeu, mas num bom time na Europa, na Fiorentina, tranquilamente. Então o Flamengo tem hoje, como homem-gol, são diferentes as características, Gabriel e Pedro, mas o 9, o cara que faz gol, era o Gabriel naqueles tempos, agora é o Pedro. O Pedro é o melhor atacante do Brasil, de área. E é um cara que poderia... cara que é para estar na seleção brasileira. Calma aí, e já está próximo de passar o Gabigol como o maior artilheiro da história do Flamengo. E ele vai fazer esse ano, provavelmente... Não, que é o Zico, mas passar o Gabigol nessa disputa. E ele poderá, esse ano, se continuar assim, vai fazer mais de 40 gols, gente. E assim, ele está gerando jogo, ele dá passe, ele gera jogo, ele faz pivô. Ele melhorou muito. Então fala-se do Gabriel e esquece que o Flamengo tem um jogador valiosíssimo ali, cara. Naquela função de artilheiro. O Flamengo não tem carência nessa posição. E outra, né, Mauro? Precisa de uma reposição para ele. É isso, com o dinheiro que vai ganhar com o Gabigol, compra um atacante que possa render melhor no Flamengo. Agora, só para passar para você, Bruno, que eu vi que você está querendo falar, eu vou mostrar aqui a declaração do empresário do Gabigol, que agora resolveu falar na imprensa. Foi lá no Sport TV, deu entrevista, falando que agora vai procurar outros clubes. Já deve estar procurando há muito tempo. O torcedor não é burro, a imprensa não é burra. Ele já está vendo há muito tempo que o Flamengo não ia ceder. Então vai lá no programa, quer falar, fala que agora vai buscar. Já está buscando. Só que é bom lembrar, o Mauro trouxe essa observação, e é muito importante que o Gabigol não foi julgado ainda. Será que algum clube vai botar dinheiro, que o Flamengo exige compensação financeira? Será que algum clube vai botar dinheiro com o risco do cara ser suspenso por mais um ano? Mas aí dentro de um contrato, certamente eles vão colocar isso. Mas aí você tem que ser entendido. Mas pelo amor de Deus. Mas aí ele vai ficar sem clube, meu amigo. Sim. Dentro de um contrato você tem que colocar. Caso você seja julgado e punido, nós não vamos pagar durante esse período. Mas aí ele vai esperar o fim do contrato com o Flamengo, que não tem nenhuma cláusula com isso. Beleza, ele vai ficar sem jogar. É isso. Ele corre o risco de ficar sem ganhar de ninguém, na verdade. Eu duvido. Lembrando o seguinte, se ele for suspenso novamente, o contrato é automaticamente também suspenso. Então. O clube não precisa pagar. E o Flamengo pagou. Foi até isso que o Flamengo falou, né? O Flamengo pagou no primeiro mês, que eu saiba. Depois suspendeu o contrato. Ah, é? Pagou naquele mês corrente, aí depois suspende, aí reativou. E se ele amanhã for julgado agora em julho, tem contrato até dezembro, foi punido 6 meses. Não paga mais. É isso aí. Só paga se quiser fazer caridade. Acho que não vão querer fazer. Nem pode fazer, porque o dinheiro não é do dirigente, o dinheiro é do clube. Ou seja, mas então, pro clube que contratou, pode valer mesmo assim. Tá bom, vou parar de pagar, mas aí ele sai do ritmo de jogo. Não, o clube pode fazer também esse tipo de acordo. Ele pode fazer um contrato, nem precisa colocar cláusula nenhuma, é automático. Eu faço um contrato com você agora está suspenso. Mas é claro que o clube pegaria o seu jurídico e já colocaria uma cláusula. O jogador está atuando sob efeito suspensivo. Exatamente. Se porventura for confirmada a punição, durante o período do afastamento, o jogador não vai receber remuneração. Entendeu? E o que mais impressiona é o seguinte, as pessoas parece que não veem jogo. O futebol do Gabriel, ele hoje em dia, eu vou repetir, é uma coisa risível, é assustador. É assustador. Ele é quase um jogador a menos. É assustador. Nesse jogo de quarta-feira lá em Caxias do Sul, houve um fato até curioso. Até acho que ele não foi tão mal, ele conseguiu chutar uma bola rente à trave. O que já é um feito, porque tem jogos que ele não consegue nem pegar na bola. Ele fica 25 minutos em campo, 30 minutos, ele pega 7 vezes, 8 vezes na bola. Assim, em lances, se tocar para o lado, não acontece nada. E nesse jogo houve um fato curioso, que o Carlinhos entrou no final. Logo depois saiu o gol do Juventude, o gol da vitória do time gaúcho. E o Carlinhos fez uma jogada, uma arrancada individual, tocou para o Ayrton Lucas, chutou, e o goleiro fez uma defesa até com um certo grau de dificuldade. O Carlinhos começou a ser elogiado. A torcida começou, o Carlinhos conseguiu fazer uma coisa que o Gabigol não faz. Então põe o Carlinhos, não põe o Gabigol. Essa passou a ser a reivindicação de parte da torcida, porque viu um jogador modesto, tudo que veio do Nova Iguaçu, apresentar em um momento do jogo algo que o Gabriel não consegue fazer.
Não significa que o Carlinhos seja melhor que o Gabriel, veja bem. Mas naquele momento ali, ele conseguiu fazer algo que o Gabriel não consegue fazer. É bizarro isso, gente. O negócio... Não, é patética. A fase do Gabigol é realmente... Eu cansei de ser um defensor dele aqui, até com o Mauro, que o Mauro falava, o Pedro tem que jogar. Eu falava, eu daria uma chance pro Gabigol, pra ver se o Gabigol pega ritmo. Não dá mais. Não dá, tá indefensável. Porque eu dizia, o Gabigol é ídolo, é um cara que se ele ganhar ritmo, mas ele não ganha ritmo, ele cria polêmica. Hoje não tem como defender o Gabigol. Hoje não tem como. E aí vai o Júnior... Como é que ele vai ganhar ritmo? Ele tem que entrar no time. Quem vai sair? É isso. Não, e ele tá Por que você vai tirar o... Não, Mauro, mas você vai concordar comigo e o Fausto também, que teve uma fase que o Pedro também não estava bem. Ali, quando eu falava isso, o Pedro estava ali. Sim, também buscando um ritmo. Quando o Pedro teve ritmo, esquece. Mas o Pedro, ano passado, sem estar tão bem, ele fez o maior número de gols da carreira dele. Mas mas eu digo, nesse ano, lembra? Esse ano não teve fase ruim, não. Ali no estadual, teve um período antes dele começar a fazer vários gols. Nada. Teve, eu tenho certeza. Que aí eu falava, mas o Pedro também não está numa fase maravilhosa. Daqui a pouco ele engrenou. Qualquer comparação dos dois, pelo menos os 2 anos, é uma piada. 2 anos, 1 ano e meio. Um ano e meio. O Gabigol, se ele aproveita os, 20 minutos que ele tenha, entra bem, joga, faz gol, ele ia pelo menos forçar o Tite a pensar em encaixar os dois. Até forçar o Tite. O Tite em algum momento, se o Gabigol começa a entra um jogo bem, entra outro bem, entra outra bem, o Tite em algum momento ia pensar, como é que eu posso encaixar esse cara e o Pedro? O Dorival jogou com os dois. Mas o Gabigol não faz o Tite nem pensar nisso, assim, não precisa. O Gabigol não aproveita a chance que tem. Então, não tem nem essa possibilidade do Tite pensar, vou mudar um pouquinho para encaixar os dois, que o Gabigol tá bem, o Pedro tá bem, eu quero jogar com os dois. Não joga. Isso que o Mauro falou é uma coisa que acho que é bem relevante em relação ao desempenho dele, né? Não é que ele tá perdendo gol, ele não participa do jogo. É uma coisa que assusta um pouco, porque o Gabigol no campo tá uma coisa acima de um atacante em má fase. Assim, é um cara que não joga. Que às vezes você joga, mas você joga mal. Mas você tá jogando. O cara tenta um passe, tá errando, aí tá dando um pouquinho de azar, ele tá batendo, a bola passa perto, não tá entrando, aí ele fica mais nervoso porque a bola não tá indo. Não é nem isso, assim, ele não tá participando do jogo. Então isso que assusta e me deixa até em dúvida se ele vai retomar. Porque ele praticamente, ele parece um jogador de 45 anos no campo hoje. Então eu tenho essa dúvida, né? Porque o ser humano não é tão automático. Não, agora eu vou jogar. Já faz um tempo que ele tá assim, né? É uma coisa nula. Então eu não sei se ele vai conseguir retomar isso aí. Ele parece um jogador desmotivado, né, Fausto? Fausto, pode falar que daqui a pouco eu vou ler aqui o que disse o Júnior Pedroso, o empresário do Gabigol. Júnior Pedroso, empresário do Gabigol, sobre toda essa situação aí. E aí parece que o Gabigol tá jogando muito, pelo que ele falou em entrevista. Mas é só um detalhe, viu, Pilhado? Eu não sei se vocês lembram. Lembra quando o Pedro estava no banco do Flamengo? Quando ele entrava, fazendo um comparativo dos dois, era uma outra postura do Pedro. O Pedro entrava totalmente motivado para mostrar algo diferente e fazia gols. Eu sempre falei aqui nos programas que eu participava, eu preferia o Pedro do que o Gabigol. A característica é diferente, mas é um cara que você via se entregar mais. É um jogador que, pra mim, é um pecado mesmo não estar no futebol europeu. É bom pro torcedor do Flamengo, é ótimo pro Flamengo isso, né? Porque o Pedro, na minha opinião, é nível de futebol europeu mesmo. É um jogador diferente. Eu não tenho a menor dúvida que seria, pra mim, titular de seleção brasileira. Eu sempre gostei muito do Pedro. Além de tudo, eu gosto da cabeça do Pedro. Porque tem gente que não concorda comigo, mas eu acho que interfere sim o comportamento extra-campo. Interfere mesmo, né? Você vê a postura de um e de outro. Lembra quando o Pedro estava no banco e começaram a falar Palmeiras, contrata o Pedro, vai atrás quando o Palmeiras, que era o grande investidor do momento, o Atlético Mineiro, vai atrás do Pedro. Não é possível o Pedro aceitar o banco. A gente falava, não é possível. O Vampeta sempre falou isso aqui. Isso me preocupa, porque jogador que aceita tão facilmente o banco não vai. Mas eu acho que o Pedro soube a hora certa de assumir a titularidade, tem uma postura completamente diferente do Gabigol. Fazendo esse comparativo, o Gabigol deveria fazer o que o Pedro estava fazendo naquela época, quando entra, aproveitar a oportunidade. A verdade é uma só. Já era o laço entre Flamengo e Gabigol. Já era. Você estender até por um contrato do mesmo jeito que tá, Mauro, não seria benéfico nem pro Flamengo, nem pro Gabigol. Não cabe mais, não dá mais. A história ficou muito legal, a história do Gabigol, com a camisa do Eu acho que não tinha que oferecer nada. Quando eu falei, assim, eu acho que o máximo que tolerável seria uma prorrogação de contrato em condições muito específicas. Assim, mas pela história dele, assim, eu tô te dando uma oportunidade de você mostrar pra mim que tu joga bola ainda, porque eu já não sei mais se você joga bola. Gente, o que eu concordo com o Mauro é que o Landim, ele foi frouxo.
Foi frouxo. Ele só fez essa proposta porque vai ter eleição. Lógico. Ele precisa ter o apoio da torcida. E aí ele ficaria marcado como o cara que mandou o Gabigol embora. Tipo, se o Gabigol arrebenta em outro clube, ele mandou embora. Agora não. Agora ele ofereceu, mas o Gabigol quis ir. Ele ofereceu uma coisa que ele sabia que o Gabigol não ia ser. Mas não foi inteligente também, porque nem nesse momento aí a totalidade da torcida do Flamengo apoiava a permanência do Gabigol. Então, mas eu vou te falar. A gente conhece torcedor. Até o que apoia a saída do Gabigol, se o Gabigol arrebenta saindo do Flamengo e o Landim nem oferecesse algo... Vamos lembrar. Lógico que falar, viu, Landim, você mandou o Gabigol embora. Mas aí é o torcedor, que depois de uma semana veio o Pedro e faz 3 gols no Flamengo, já não lembra mais. Isso. É assim. Só pra encerrar aqui, essa questão de nesse momento, ter alguém pra falar, meu Deus, pro Gabigol, é real, gente. Isso é muito sério pro Gabigol. O Gabigol tá numa sinuca complicada ali. Porque ele realmente não sabe se ele vai ser punido ou não. Ele tem que abraçar. O Gabigol tá no momento, que não passa nem pela cabeça dele, eu acho que Mauro e o Pirado e Bruno, que ele tá no momento que ele tem que abraçar o que vier. Eu acho que não passa isso pela cabeça. Claro que não. Não passa, mas... Ele acha que ele vai ter proposta do Real Madrid. Mas aí é uma loucura. O Gabigol, com a cabeça dele, ele acha que ele ainda é o cara. Mas certeza. O mais sério é que ele pode tomar um gancho gigantesco. E aí a carreira dele ir pro buraco, cara. Ganhou tudo que ganhou, que seja feliz até de 100 anos com o dinheiro que conquistou e conquistou dentro de campo, batalhando, enfim. Agora, é muito sério e não serve, não é só pro Gabigol isso serve pra todos, cara. Não tem essa assessoria, não tem um cara que auxilia, que ajuda, não existe isso. Eu não tenho dúvida, conhecendo a arrogância do Gabigol, ele acha que ele precisa de uma proposta de um clube grande, por 4 anos de contrato, ganhando uma fortuna. Pô, isso eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que o Gabigol, assim como o titio dele, que o Mauro César falou, tá achando que a culpa é do Tite.